da terra e abriu-se os olhos e não via ninguém. E, guiado pela mão, o conduzia a Damasco. Nós vemos e aprendemos nessa passagem bíblica que o Senhor Jesus Cristo recrutou soldados que trabalhavam ao contrário. Paulo, ele trabalhava ao contrário do Senhor. Então ele não estava fazendo nada que agradava ao Senhor Jesus. Ele trabalhava contra a igreja do Senhor, contra o povo do Senhor. Mas ele ali perseguia, prendia, açoitava. Ele estava, muitos que estavam pregoando a palavra, que estavam glorificando ou fazendo holocausto, altares para o Senhor. Paulo, de perseguidor, passa a ser perseguido. Então Paulo, ele perseguia o povo do Senhor Jesus Cristo, sem saber que ele estava mexendo com Deus Altíssimo, um Deus vivo, fiel e reto e verdadeiro. Mas naquele momento Paulo vai pedir uma carta para poder chegar até Damasco, para poder chegar e poder trabalhar contra o povo do Senhor. Mas tudo tem um propósito do Senhor Jesus Cristo. Achando que ia até os gentios e achando que ia até a sinagoga, achando que ia prender. Vou açoitar, vou prender, vou fazer, vou acontecer. Mas nem tudo que a gente planeja acontece do jeito que a gente quer. O Senhor intervém no meio do caminho e marca o encontro para mudar a história de Saulo, aleluia. Então naquele momento Saulo ali vai dizer que o Senhor, ele cerca o caminho com a glória, vai dizer com a Shekinah é rodeada e aquele cavalo tomba. E Paulo, sem entender o que está acontecendo, e uma brada voz do Senhor dizendo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Saulo? Imagine o espanto de Saulo. Quem que está falando? Quem que é? Porque ele não conhecia a voz do Criador. Ele não conhecia aquilo que tinha bradado do céu. Mas naquele momento o Senhor fala: eu sou Jesus, a quem tu me persegues. Então naquele momento Saulo começa a conversão genuína, aleluia. Então vai dizer que os demais que estavam sobre ele não vai entender nada do que está acontecendo. Não vai entender de onde está vindo essa voz, de onde está vindo. Porque nem todo mundo que estão em nossa volta vai entender o que o Senhor está bradando do céu para mim e para a sua vida. Porque aquilo que o Senhor tem para mim e para você, você que tem que entender diretamente com Deus, aleluia. Porque os demais não precisam entender o que está acontecendo. Porque aquilo ali foi um encontro somente para Saulo. Não foi para os demais que estavam em sua volta. Então vai dizer que Saulo perde a sua visão. Então começa o trabalhar do Senhor. O Senhor, ele põe uma escama sobre os olhos de Paulo, para Paulo que não enxergar mais as coisas mudando, porque o que o Senhor tinha para Saulo era coisa espiritual, era coisa sobrenatural, que vinha do Deus Altíssimo, aleluia. Então neste momento Saulo é guiado, está cego, nítido, 100% nítido. Mas vai dizer que ele, na casa de Judá, não vai comer e não vai beber. Jejum e oração na presença do Senhor Jesus Cristo, aleluia. E quando ele busca a presença de Deus, 3 dias, somente 3 dias, ali ele tem um encontro verdadeiro e Deus mostrando o sobrenatural que ele poderia fazer através da vida dele, aleluia. Então naquele momento Saulo é convertido 100%. Saulo, perseguidor do evangelho, Saulo começa a ser convertido. Deus começa a trabalhar de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, para poder Saulo ser transformado pelo Espírito Santo, aleluia. Aquilo que tinha dentro de Paulo, perseguição, ódio, amargura, começa a ter compaixão, começa a ter amor, começa a ter a vontade de fazer o evangelho do Senhor, de pregar o ide do Senhor Jesus Cristo, aleluia. O Senhor confunde todos e vai dizer que em visão, ele vai mostrar para Paulo: Paulo, vai um profeta enviado do Senhor Jesus. Ananias vai chegar aí e vai impor as mãos e a sua visão vai voltar. Então Ananias ainda fala: Senhor, mas esse perseguidor do teu evangelho, perseguidor do teu povo, perseguidor, já açoitou, já matou,
Mas o Senhor falou: esse para mim é um vaso escolhido. Esse para mim ainda tem valor. Esse para mim você pode não ver o que eu vejo, mas ele é um escolhido meu. Aleluia. Então Paulo vai dizer que Paulo se levanta, Paulo come, Paulo bebe, Paulo é batizado pelas águas, Paulo é batizado pelo Espírito Santo. O profeta impõe as suas mãos e Paulo é batizado no mesmo momento. E ele é cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia. Porque o Senhor tem pressa. Paulo estava preparado? De jeito nenhum. Paulo estava preparado em 3 dias, meu irmão? De jeito nenhum. Mas Paulo tinha chama no coração de fazer o evangelho. Assim sou eu e sou você. Muitas das vezes não estamos preparados. Não estamos preparados a toda circunstância. Mas nós temos o desejo de levar a palavra do Senhor. Nós temos o desejo de falar desse Deus vivo. Nós temos o desejo de fazer grandes obras maiores em nome do Deus vivo, Altíssimo, aleluia. Então nós somos assim: mas irmão, eu não estou preparado, eu não tenho preparação, mas em nome de Jesus, obras maiores do que o Senhor realizou, nós vamos realizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Paulo não tinha o preparo, meu irmão. Paulo não tinha teologia, não tinha nada disso, não tinha preparo nenhum, FO. Mas Paulo tinha uma chama que ardia dentro do coração. Tinha uma chama que ardia, o Espírito Santo falando: quando você colocar as mãos, eu vou curar enfermo. Abre a boca, porque através da palavra do Senhor Jesus Cristo, almas vão se render aos pés do Senhor, aleluia. Então é dessa maneira, meus irmãos. Não deixe que o inimigo pare eu e você. Porque muitas das vezes vai falar: você dirigindo o circo de oração, você está na frente de trabalho, você não tem condição. Eu não tenho condição, mas aquele que me chamou, ele me dá condição de fazer em nome de Jesus Cristo. Então nós temos que ter essa convicção. Ele fala: eu não sei, eu só sei que eu tive um encontro verdadeiro com Deus vivo. Eu só sei que eu tive um encontro e Deus me incumbiu de pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Então muitos vão ver nós outrora, você estava lá no boteco, você estava perdido, você estava vagando como o vento queria carregar a folha, mas você teve um encontro com Deus vivo, um Deus que teve misericórdia da minha e da sua vida, para poder usar nós neste mundo, aleluia. Então o povo vão ver a diferença. Qual é a diferença, meu irmão? É a transformação do Senhor Jesus Cristo. Mas é transformação por metade? Não. Eu entrei, eu mergulhei, eu fui batizado, mas esse braço não é convertido. O Senhor só faz a obra 100% na minha e na sua vida. Não adianta você falar: eu sou meio crente, eu sou mais ou menos. Não, você tem que ser crente 100% na... É muita coisa para mim. É muito pesado. Não, eu não aguento, eu não consigo, eu não posso. Isso não pode existir no nosso vocabulário. Tem que existir assim: Senhor, se tu me chamaste, me capacita. Se tu me chamaste, me transforma. Senhor, usa-me, eis-me aqui, Senhor Jesus. Faça a tua vontade conforme o teu querer, aleluia. Olha o que Paulo vai fazer. Aí Paulo chega ali, expulsa aquele espírito de adivinhação, aquilo que dava lucros, aquilo que trazia benefícios para os criadores. Então Paulo começa a mexer com as trevas. Paulo começa a pregar o evangelho. Aquela moça seguindo eles, falando: aqui vai 2 homens de Deus, aqui vai 2 homens de Deus. Então Paulo levanta as mãos e repreende: espírito de adivinhação, sai agora. Aquele espírito de adivinhação sai. Então vão dizer que ele é açoitado, ele é preso, ele é açoitado, ele sofre o amor do evangelho. O Senhor lá atrás não mostrou que Paulo ia sofrer, que Paulo ia ser perseguido. Não, porque muitas das vezes, se o Senhor mostra na nossa caminhada que nós vamos sofrer, que nós vamos ter que chorar, que nós vamos ser perseguidos, que nós vamos ser pedrejados, nós desistiríamos. Mas o Senhor está dizendo: se você entrar na prisão, eu estarei contigo. Se você passar pelo vale, eu estarei contigo. Se você entrar na fornalha, eu estarei contigo. Sabe por quê? Porque foi eu quem o te chamei, aleluia. Foi o próprio Deus que nos escolheu. Foi o próprio Senhor que nos separou do mundo. Aquilo que nós éramos perdidos, não tinha valor para o mundo, agora nós começa a ser uma nova criatura para o Espírito Santo. Nós começa a ter um brilho do Espírito Santo em nossos rostos. E aonde a gente andamos, aonde a gente caminhamos, o Espírito Santo está conosco. Aonde nós estivermos, o Senhor está conosco.
Vale a pena ser fiel a um Deus vivo. Vale a pena sofrer por um Deus verdadeiro que nos socorre. No dia da angústia você clameia ao Senhor Jesus Cristo e Ele vai te ouvir. Ele te ouve, aleluia. Então vale a pena a gente sofrer, derramar lágrimas, ser perseguido, ser caluniado, porque o Senhor Jesus contempla todas as coisas, aleluia. Nada passa despercebido dos olhos do Senhor. Se você está acorrentado, se você tem algo que está te acorrentando, mas se não tampou a sua boca, adore ao Senhor Jesus Cristo. Vai dizer que não meia-noite, mas perto da meia-noite, eles clamavam a um Deus Altíssimo, adoravam um Deus vivo, e brada a voz, as cadeias se quebraram, e eles foram soltos para a honra e glória do Senhor Jesus. Isso Deus mostrando: na onde vocês me clamar, aí eu estarei. Pode ser no vale da sombra da morte, eu estarei contigo. Pode clamar no ventre daquele peixe como Jonas, eu estarei com vós em nome de Jesus Cristo, e livrarei vocês da mão do opressor. Então ali eles foram soltos naquela prisão, e todos ali espantados, todos vendo aquilo. O que aconteceu? Um sobrenatural, porque só entende quem está debaixo da presença do Senhor. Só entende quem está ali inflamado pelo Espírito Santo de Deus, aleluia. E o carcereiro vai dizer: não, o que está acontecendo? Eu vou tirar minha própria vida, porque todos os presos foram soltos. O que eu vou dizer? Todos eles fugiram. Então vai dizer que ele levanta uma espada e vai tirar sua própria vida. Mas Paulo vai dizer: não comete o tal crime, não faça isso. Mas ele fala assim: o que eu faço para ter aquilo que vocês têm? Ele falou: reconhece tu e a tua casa será salvo para a honra e glória de Jesus Cristo. E a família dele foi salva. Então bastamente você crer pela sua casa, bastamente você crer pela sua família, que tu e a tua casa será salvo para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Tem que crer, temos que crer, porque nós servimos um Deus forte. O cair pode ser do homem, mas o levantar é do Senhor Jesus Cristo, aleluia. Nada é impossível para o nosso Deus, nada. Então neste momento, Saulo com um grande ministério à frente, todo mundo queria parar o chamado do Senhor. Mas aquele que te chamou, aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para terminar na minha, na sua vida. Aquele que te chamou para guerrear, pode ficar tranquilo, que ele vai pelejar nessa batalha. Nessa peleja tu não tem que pelejar, é o próprio general das guerras que está na frente, combatendo contra o mal sobre a nossa vida, em nome de Jesus Cristo. Não, meu irmão, o Senhor tem pressa na minha e na sua vida. O Senhor não te chamou para esquentar banco, meu irmão. O Senhor Jesus tem pressa lá no teu trabalho, na tua casa, na tua empresa. O Senhor vai te usar da forma que Ele quer, para você ser um canal de bênção onde você estiver. Tem que ser sal para esse mundo, tem que ser luz para este mundo, em nome de Jesus. Tem que ver a diferença do Espírito Santo sobre a nossa vida. Para onde passar, fala assim: olha lá vai lá uma mulher de Deus, olha lá vai lá um varão de Deus, olha lá vai lá um jovem de Deus. Temos que mostrar diferença para este mundo. Sabe por quê? Porque o Senhor Jesus investiu sobre a nossa vida, e Ele não errou em investir. Ele conhece o meu e o seu deitar, em nome de Jesus. Ele conhece as nossas pelejas, Ele conhece as nossas batalhas, Ele conhece as nossas adversidades. Isso vai ter. Mas tem de bom ânimo, que Ele venceu o mundo, e quem está em Cristo também vencerá, em nome de Jesus.